Boa noite a todos. Léo, muito obrigado aí pela introdução. Quero inicialmente te agradecer já pessoalmente pelo convite, por estar aqui e também te agradecer na pessoa do pastor Charles, que não está presente aqui, mas pelo espaço, por todo o local aqui, e para discutir e falar principalmente sobre finanças e investimentos, que é um tema que eu tanto gosto, tanto amo. É uma honra e um privilégio para mim poder estar aqui falando sobre isso para vocês, para trazermos os investimentos de forma inteligente, principalmente do que eu vou falar, que é ainda mais investimentos no exterior, certo? Então isso vai nos garantir uma possibilidade daquela tão sonhada liberdade financeira ainda mais próspera e ainda mais segura. Pode passar os slides aí, só para a gente testar ali a. Certo. Aqui, isso. Pode deixar nesse aqui. Isso, nesse aí. Eu quero começar trazendo este rosto. Eu acredito que a grande maioria de vocês o conheçam. Estamos falando de Warren Buffett. Ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele é o Pelé das finanças e de investimentos. Ele tem 91 anos, ativo ainda hoje, e investe há mais de 79 anos. O Sr. Buffett tem 125 bilhões de dólares acumulado. Pode passar. Este outro rosto, eu acredito que a grande maioria de vocês não conheçam, mas ele traz uma história tão incrível quanto. Este cidadão, ele é um norte-americano chamado Ronald Read, falecido no ano de 2014, aos 90 anos de idade. O Sr. Read, ele a vida inteira foi zelador de um edifício comercial em Nova York. E ele trabalhava num ambiente onde as ações e os investimentos aconteciam. E certo dia, aos 42 anos de idade, ele resolveu mergulhar nesse mundo que tanto transformavam vidas. O Sr. Read começou aos 41 anos de idade. Quando ele faleceu, ele tinha uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. O curioso é que ele sequer um dia deixou de ser zelador daquele prédio. Ele continuou fazendo o seu trabalho todos os dias até o último dia da sua vida. Isso já mostra que investimento não tem nada a ver com abandonar a carreira ou ter que ter tempo para estudar. Ele acumulou essa fortuna, sua família não sabia, e no seu falecimento, 99% do seu dinheiro foi para a instituição de caridade e de ensino. E para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que se ele tivesse vivo até hoje, pegaríamos esse valor, transformaríamos com as médias de mercado até hoje e transformando em reais, falamos de 100 milhões de reais aproximado. Então conseguimos ver nessa citação do jornal The Washington Post que eles trazem a forma como um senhor modesto acumulou tanta riqueza, demonstra lições de economia que se aplicam a todos. Então, este sim foi um senhor fantástico que venceu barreiras do conhecimento e simplesmente fez uma coisa: persistência todos os meses. Pode passar. Boa noite, agora de forma oficial, meu nome é Guilherme, eu sou casado, tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, sou especialista em finanças e investimentos e a minha última especialização foi em finanças comportamentais pela Universidade de Chicago. Este trabalho, esse tema das palestras, ele começou como uma sementinha logo quando minha filha nasceu, há 1 ano e meio atrás, onde eu decidi criar para ela um manual que eu quisesse passar toda a minha experiência para um dia estar lendo para ela e dizer de que forma que eu estava fazendo. E isso veio a ideia de transformar nessa apresentação, para transportar ainda mais o conhecimento. Eu espero um dia breve poder estar fazendo essa mesma apresentação para ela. Então aqui é uma pequena caminhada e, por favor, vamos para o próximo. Quando falamos de finanças e investimentos, é muito importante trazer um disclaimer, que é uma atenção, que nada do que vai ser falado é uma recomendação direta de investimentos. Nós temos que entender que essa palestra, o que eu trago, ele é um cunho educacional. Eu quero provocar em vocês o desejo de conhecer e aprender mais sobre esse tema. Então saibam que toda decisão, ela tem que partir de cada um. Por favor, passa.
Eu trago agora uma frase onde eu falo: o trabalho gera o sustento proporciona a renda possibilita investir, e investir garante uma liberdade financeira. Eu quero dividir essa frase nas 4 linhas. Começamos falando do sustento que o trabalho gera. Aqui a gente está se referindo à primeira faixa da pirâmide das necessidades, onde o seu trabalho gera somente o sustento. Você vai ter um teto para morar e comida na sua mesa. Nesse momento é muito difícil pensar em investimentos. Porém, à medida que o seu trabalho vai melhorando, à medida que você tem uma promoção, à medida que você empreende, abre novas frentes de negócio, você começa a ter a renda. E a renda é onde abre um leque praticamente infinito, que ela pode ser a renda do casal de uma janta no final de semana, ou uma renda que possa comprar o carro que quiser, o apartamento que quiser, a viagem que quiser. E aqui é onde divide muita coisa. Muita gente para em fazer renda. E o que eu quero trazer aqui nesse slide é o primeiro trade-off, né? A primeira troca que nós temos que entender, que a renda, ela está, na sua grande maioria, eu digo 99%, atrelada a horas de trabalho, atrelado ao seu tempo destinado a uma empresa, o seu tempo como um médico, por exemplo, operando, o seu tempo gerenciando funcionários. Então, a renda, ela nunca vem sozinha. Eu tenho um apartamento alugado, mas você lida com a imobiliária, você às vezes perde o inquilino, então ela sempre tem o trabalho. E é somente ela, certo, que possibilita investir. E somente o investimento garante a liberdade financeira. Liberdade financeira que eu trago, diferente de renda, significa que você não tem nada daquilo que eu acabei de falar. Você não tem um local físico, você não tem funcionários, você não tem um chefe, você não tem que trabalhar para usufruir dessa renda ou para ganhá-la. Ela está lá trabalhando para vocês. Pode passar. Quero trazer o personagem principal dessa noite, por favor. Essa equação. Mas não se preocupe, nós não vamos para nada técnico. Essa aqui é a equação dos juros compostos. Sem os juros compostos, não haveria investimento, não haveria o motivo de eu estar aqui. Buffett e o Sr. Reed também não teriam uma história para contar. Pode passar. Ali antes, só para dizer que é através dos juros compostos que é a forma que nós garantimos a liberdade financeira. Temos que dar o primeiro passo e deixar que o tempo trabalhe ao nosso favor. Não nós trabalharmos, é o tempo que trabalha para nós. O Sr. Buffett trouxe, na metade da sua carreira, ele fez a primeira comparação com investimentos à bola de neve. E essa frase ficou célebre no mundo dos investimentos, onde ele diz que a vida é como uma bola de neve. A coisa mais importante é encontrar neve fresca e uma grande e longa colina. Aqui, vamos imaginar essa colina sem neve. E nós vamos rolar uma pedra dessa colina. Certamente, quando ela chegar no solo, ela vai estar menor do que ela começou. Ela sofre o desgaste natural do atrito, ela vai bater em outras pedras, e isso nos traz 2 coisas. Ou é a inflação corroendo o nosso poder de compra, o grande vilão, ou mal forma de investimento. Taxas abusivas, muito planejamento tributário de forma errada. Então, tudo isso vai diminuir nossa pedra. E se colocássemos a neve, essa pedra vai chegar muito, muito, muito maior. Então, esse conceito é o que eu trago ali. É uma regra de ouro para ler e reler todos os dias e entender como que funciona. Por favor. O que eu ganho com isso? Nós ganhamos o que está nesse gráfico. Na parte em roxa do gráfico, simboliza os juros compostos agindo. A parte em amarela é o dinheiro que saiu do nosso bolso para investir. Percebam que nos primeiros 10 anos, praticamente é inexistente o roxo. Porém, nos últimos anos, a gordura acumulada, o poder dos juros compostos se torna muito incrível. É isso que aqueles 2 cidadãos no começo tiveram ao longo das suas vidas.
e é isso que está ao nosso alcance para simplesmente começarmos. Quero trazer uma história de um livro do Tony Robbins. Muitos de vocês, eu acredito que conheçam esse senhor. Ele traz a história de Bob e Joe, dois amigos que estudavam juntos. E quando eles tinham 19 anos, eles resolveram decidir que se iriam aposentar aos 65 anos de idade. Porém, Bob pensou, eu vou começar a investir agora, e quando eu chegar com 27 anos, eu paro de investir e nunca mais ponho um dinheiro novo. Já Joe, seu amigo, faz o que muitos dos adolescentes fazem nos dias de hoje, que quando chegam nos seus 18, 20 anos, resolvem curtir a vida. Eu vou ser estudante, eu vou viajar o mundo, depois eu penso em trabalho, depois eu penso em alguma coisa, eu tenho muito tempo pela frente. Então, nós percebemos que um ficou 40 anos, 46 anos como investidor, e o outro 38, porque Joe começou aos 27 e só parou de investir aos 65. Pode passar mais um. E eles se encontraram com 65 anos, e isso é o juro composto agindo. Enquanto Bob tirou 28 mil reais, ou dinheiros do bolso, Joe tirou mais de 140. Só que no final, Bob tinha muito mais do que Joe. Então aqui a gente aprende uma coisa: o tempo é o nosso principal aliado. Então, começar antes. Põe mais um, por favor. A gente traz essa frase. Morgan Housel é um autor de um livro fantástico, uma leitura super recomendada para vocês, A Psicologia Financeira. Ele diz que melhor do que resultados extraordinários em períodos medianos, são resultados medianos em períodos extraordinários. Então, mais uma vez, vamos entender e botar o conceito do juro composto na nossa cabeça e entender a real forma e como que ele trabalha. Tem pesquisas que dizem que o brasileiro, mais de 95% das pessoas desconhecem o fator do juro composto, de como ele age. Não é simplesmente pagar um pouco a mais todos os meses. É mais ou menos tudo isso que acontece. E aqui existe uma pergunta que talvez é a mais feita no mundo dos investimentos e será por toda a vida: quando começar a investir? E eu respondi ela também sintetizando numa frase, e me acompanhem na leitura, por favor. Ontem, por favor. Hoje, se o mercado ainda estiver aberto. Amanhã, no máximo. Um abraço do seu eu do futuro. Com essa frase, tenho duas notícias para vocês. A notícia ruim é que o mercado já está fechado hoje. E a notícia boa é que amanhã ele está aberto e vocês têm a oportunidade de começar a rolar aquela bola de neve e atingir todo aquele gráfico que vocês acabaram de conhecer. O seu eu do futuro vai agradecer, ele vai ver o que você está fazendo hoje. Agora eu passo uma parte que é de cunho muito social e pessoal que eu trago nessas palestras, que essa figura, talvez alguns de vocês já a reconheceram. Estamos falando de pirâmide financeira. Isto aqui atrás, ele destrói carreiras, termina com casamento, faz com que você entre em depressão profunda e talvez nunca mais saia, e no pior dos casos leva à morte e leva a suicídio. Pirâmide financeira é uma coisa muito séria, e eu tive isso comigo desde o começo, tive no meu coração de passar essa mensagem, porque o meu dos principais objetivos é que nunca mais alguém que me escute falar e que possa passar para algum amigo ou familiar caia novamente nessa pirâmide. Porque as pessoas que fazem ela têm todo esse conhecimento e usam a ignorância, usam a falta que a grande maioria das pessoas tem. Se nós falarmos aqui brevemente 1% ao mês ou 2%, para a grande maioria das pessoas parece uma coisa muito simples. De 1 para 2 é muito simples, então o investimento é praticamente o mesmo. E aí que começa a morar o grande problema. Então, por favor, eu quero terminar com isso, né, que vocês, por favor, entendam e saibam o quão danoso é pirâmide financeira. Então, para nunca mais você ser enganado, eu quero que vocês guardem esse número, 10%.
e que vocês nunca esqueçam ele. Este número representa a média de mais de 220 anos de dados compilados do maior mercado do mundo, que é o mercado americano, aonde em 220 anos nós tivemos as maiores empresas funcionando nessa época. Tivemos o boom do petróleo, tivemos as empresas pós-guerra, toda a força motriz, tivemos tudo que aconteceu. E todas essas empresas, na sua história acumulada, trouxeram 10% de retorno ao ano. Então, tudo que vocês virem, a mais do que isso, em qualquer tipo, principalmente relacionado a investimentos, eu peço que vocês, por favor, desconfiem, peço que vocês deem 20 passos atrás e passam a se perguntar o porquê que está sendo pago mais. O que está acontecendo? Como que as maiores empresas do mundo, ao longo de toda a história, dão 10%, e como que você está vindo me oferecer 15%? Estamos aqui falando de investimentos. Certamente, vocês, empresários, empreendedores ou autônomos, podem ganhar mais do que isso. Normal, uma profissão, pode ganhar 20%, 30%. Só que lembre do que eu falei no começo. Estamos falando de renda. Certamente você pode ganhar 30%, mas você passa, às vezes, 10 horas no seu consultório. Você passa 5 dias na semana viajando. Você, às vezes, não vê o seu filho crescer. Você pouco abraça a sua esposa. Então, os investimentos, eles estão trabalhando por nós de forma silenciosa. Enquanto nós estamos descansando em casa, curtindo a nossa família, fazendo o nosso hobby favorito, ele trabalha por nós. Não é nós que temos que trabalhar até o final da nossa vida. Por favor. Pode passar mais um. Isto. Nunca mais seja enganado, parte 2. Então, saibam que existe este tripé financeiro: rentabilidade, risco e liquidez. Tudo que nós falarmos com uma alta rentabilidade, naturalmente ela vai balançar este triângulo. Nós vamos incorrer num risco maior e numa liquidez, num risco de liquidez maior. Traduzindo, liquidez é o que você dá para um banco, dá para um investimento, e existe um período de trava. Você não pode mexer por 90 dias, você não pode mexer por um ano. Isso é liquidez. Então, quanto menos for a sua liquidez, naturalmente vão poder ter uma rentabilidade maior. Então, isso a gente começa a fazer em tudo na nossa vida, e com esse tripé conseguimos entender muito melhor qual investimento vamos entrar, qual empresa vou analisar ou de que forma eu quero estar posicionado. Porque não existe almoço grátis, uma das frases mais faladas no mundo. Principalmente, pessoal, em finanças e investimentos. Não tem como superar aquele número sem correr mais risco, sem ter maiores incertezas e sem ter uma liquidez muito prejudicada. Então, naturalmente, podemos ver, vamos pegar um exemplo, um ativo praticamente livre de risco e com uma liquidez imediata, nossa tão querida poupança, porém, a rentabilidade é nula, é negativa. Então, a gente também vê como funciona com esse outro lado. Por favor. Aqui ficou um pouco ruim a apresentação, mas agora a gente entra na parte de finanças, que eu comecei ela trazendo essa planilha que eu dou para alguns mentorados meus que buscam esse tipo de serviço, e acontece que ela prevê o que está escrito ali embaixo. Na minha adolescência, eu gostava de jogos de computador. E eu gostava de jogos de estratégia, montar base, esse tipo de coisa. E eu jogava e eu via que, ao montar essas bases, você recebia um dinheiro no computador, certo? No jogo. E você tinha que usar esse dinheiro. E ao fim dessa fase, você ganhava uma rentabilidade sobre isso, né? Você ganhava um valor a mais e sabia que só iria entrar dinheiro novo na nova fase, um pouco maior do que na fase anterior. E eu chegava com 22, 24 anos na empresa e eu não via isso na prática. Eu não tinha, perguntando para as pessoas ali, ninguém sabia me dizer quanto que nós tínhamos de fato no final do mês, principalmente com quanto terminaríamos o ano.
E aquilo começou a me incomodar. E eu pensei, mas como é que no jogo eu consigo? Como é que as grandes empresas conseguem? Eu vou ter que fazer isso aqui. E desde 2015, na parte empresarial, eu comecei a fazer isso para a empresa e para a minha vida pessoal, que é uma planilha onde eu consigo ver exatamente mês a mês, e eu sei, de acordo com projeções, quanto que eu tenho no final desse ano, do ano que vem, quantos anos eu quiser projetar. Isso numa conversa com um amigo meu uma vez, ele me disse a seguinte frase: Guilherme, a minha empresa é mais complicada do que a tua. Eu lido com vendas, eu recebo comissão, marcação de preço, é muito volátil o negócio. Aí eu falei, espera só um pouquinho. Vamos pegar aqui no Brasil. Se o Banco Itaú tem essa planilha, não exatamente essa, mas essa projeção. Se as lojas americanas, a Magazine Luiza, a Apple, a Microsoft, a Amazon tem esse tipo de informação, não vai ser a tua empresa que vai ser difícil de ter. Então, isso é um desleixo, isso é um descuido. E que simplesmente a implementação disso muda a parte empresarial e muda a parte pessoal. Porque nós conseguimos entender quanto que sobra, quanto de valor eu posso investir ficando tranquilo. Porque o investir não é só pegar R$ 1.000 por mês, R$ 50 por mês, 10 mil por mês, não importa. Mas a pessoa tem que saber o que esses R$ 1.000 por mês está acontecendo na vida dela. Porque ela está fazendo uma coisa nova. Então, de forma alguma, eu quero que a pessoa invista os R$ 1.000 por mês e chegue lá em dezembro e fale, pô, mas eu não sabia que ia me faltar dinheiro. Então, isso aqui ajuda. Nós sabemos quanto ganhamos e gastamos por mês e podemos entender qual é a nossa previsão de final de ano. Por favor. Agora nós vamos para a parte de investimentos. O alicerce central. Alguns pontos de extrema importância, talvez a pedra central de todo e qualquer investidor. Conhecer a ti mesmo, uma frase muito famosa, porque nós temos que entender de que forma nós somos. Eu sou uma pessoa mais explosiva, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou conservador, eu não sou. Existem várias formas de chegar num nível de pesquisa psicológica e de um perfil de investidor diferente desses relatórios de banco que não servem para nada. Então, nos conhecermos antes de entrar no mundo de investimento é muito importante, porque às vezes a pessoa realmente não tem essa predisposição. Saber que o nosso jogo é o longo prazo. Novamente, existem centenas de formas de investir. Eu trago um caminho. Este caminho que eu trago é o caminho que o Buffett trilhou. É o caminho que o Sr. Reed trilhou, que é o longo prazo. Nós vimos o poder dos juros compostos. Então, sempre vai existir investimentos bons ou oportunos para o curto prazo. Mas nós temos que entender que o nosso jogo é outro. Não podemos jogar banco imobiliário no tabuleiro de War. Não cruza as coisas. Não invista sem ter um plano. Da mesma forma que se você comprar um terreno amanhã, tu não vai lá fazer uma casa sem contratar um engenheiro, um arquiteto, sem saber se você vai ter um andar ou dois. Da mesma forma nos investimentos. Você tem que saber como você é, aonde você vai investir. Você vai querer investir para o longo prazo? Como é que vai ser a sua alocação? Esse é o plano, isso é tão fundamental. Foque no que importa, novamente. Se eu tenho um plano definido e a minha casa é de 2 pisos, não adianta vir amigos ou conhecidos. Você tem que fazer uma casa de 3 ou uma casa de 1. Amigo, a minha casa vai ser de 2. Eu vou trabalhar, me dá licença, eu vou estudar, eu vou curtir minha filha. Não me incomoda mais me oferecendo uma casa de 3 pisos. Eu já defini, então eu vou focar no que importa para mim. Investir, eu digo, tem que ser chato. Investir é que nem ver a grama crescer, que nem ver uma árvore crescer. Você não vê ela acontecer, mas tu sabe que está acontecendo. Então, se você quer agito, diversão, não é nessa situação. Entender que você deve dominar suas finanças. Mais uma vez, aquela planilha e todos esses outros tipos de informação traz com que, se você tem uma vida financeira equilibrada, você vai ser um investidor, um empresário, um funcionário muito melhor.
porque você vai ter uma tranquilidade imensa. Possua uma reserva. Essa é a tão famosa reserva financeira que devemos ter praticamente de 6 meses a 12 meses do nosso salário, da nossa renda, da nossa receita. Isso serve para uma coisa: dormir à noite. É o que eu trago. Você ter uma reserva financeira serve para você olhar para tua mulher e saber que ao dormir, no outro dia, se você for mandado embora, se a sua empresa não abrir, se pegar fogo no teu centro comercial, você está seguro. Você não está na mão do banco, você não está na mão de outras pessoas. Então, às vezes, a gente negligencia uma reserva financeira. Mas por que eu vou deixar dinheiro guardado? Para a reserva financeira. Ou melhor, agora vocês já vão entender, para dormir à noite. Isso é ter uma reserva financeira. Então, isso deve ser feito com maestria. Deixe tudo automatizado. Minha última especialização foi na parte de finanças comportamentais. Sabemos o quanto o nosso cérebro prega peças conosco, principalmente em investimentos. Se nós temos um plano, se aquele plano vai nos dizer o que fazer, o que investir, eu vou seguir ele e não vou deixar com que as minhas emoções tomem conta dos meus investimentos. E saber que investir é para todos. Novamente, Buffett sempre foi um investidor. O Sr. Reed foi zelador de prédio até o seu falecimento. Existem médicos, investidores, funcionários, caixas de supermercado, autônomo, mega bilionários. Investir é para todo mundo. Agora saibam que pessoas que trabalham no mercado financeiro, não é somente eles que podem investir ou eles são os aptos a investir. Aquilo é um trabalho, aquilo é uma profissão. A pessoa que fica em casa, o famoso trader, que compra e vende ações todo dia e busca resultados extraordinários, isso é uma profissão. Se dá certo ou não, não vamos entrar aqui na questão. Mas é uma profissão da pessoa. Ele está lá fazendo isso, estudando para isso. Agora, investir, eu quero que vocês vão para sua casa, eu quero que vocês vão para o seu trabalho, mas sim, peguem uma parte e deixem isto acontecer. Deixem aquela bola de neve rolar sozinha. Porque é somente isso que precisa fazer. Por favor. Agora nós vamos passar para a parte que irá te manter pobre ou que irá te deixar pobre. Novamente, são os pontos muito importantes. Notícias do mercado e seus ruídos. Se você é como eu, que gosta de ler notícias, gosta de acompanhar, seja o mercado ou outra coisa, não tem problema. Só não deixe com que as notícias tomem as decisões para você. Não é porque o seu guru de financeiro favorito, ou porque a sua gerente de banco, ou o seu assessor da corretora ligou e disse, ou Paulo Guedes agora vai sair, a tal ação pode estourar. Não é assim que funciona. Obrigado, pega a informação, discute e vai para a próxima. O teu plano está lá garantido. Esperar a hora certa para investir. Vocês já viram a resposta naquela frase que eu trouxe, bem como o gráfico que eu demonstrei. Não preciso nem perder mais tempo aqui. Não tenho dinheiro para começar. Era uma coisa muito falada, é ainda por causa das crenças limitantes. Há 10, 15 anos atrás, era realmente sim mais caro de se investir. Hoje, pessoal, com R$ 10, você já pode investir no exterior. Com R$ 50 você investe no exterior. Você pode comprar todas as empresas do mundo, diversificado em mais de 36 moedas fortes. Com apenas R$ 50 por mês, você já tem essa possibilidade. Então, não existe não ter dinheiro para começar. Qual é a próxima dica? Novamente, nós adoramos conversar com conhecidos, amigos, e ver, o que tu está comprando? Qual que é a próxima criptomoeda aí do momento? Qual o terreno agora? Qual o loteamento tá bom? E a gente compra baseado na emoção, baseado no que os nossos amigos estão dizendo. Novamente, talvez isso não estava no nosso plano, então a gente desvia do plano, compramos algo com o medo de ficar de fora daquele investimento. Novamente, nós temos essa predisposição, medo de ficar de fora de algo. Então, próxima dica, esqueçam, o plano de vocês é o que vai manter vocês no trilho. Previsões de mercado. O nome já está dizendo, previsão. Por aí você já pode parar a análise.
Se você abrir toda semana e ler o Boletim Focus do Banco Central, é do Banco Central, a maior autoridade monetária do país. Ele diz todas as semanas a previsão da inflação, a previsão do juro, do PIB. Se você for acompanhar isso e quiser moldar a sua carteira toda semana, você vai girar, 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 até o momento de não sobrar mais nada. Eles fazem previsões, porque as informações que existem em janeiro são diferentes das que vão acontecer em dezembro. Então, isso aí só serve para alimentar notícia e coisa para nos tirar do foco. Acompanhar a carteira diariamente, mais uma vez, nós somos tentados a isso. O nosso cérebro, ele tende a duplicar o peso da perda do que o prazer do ganho, sendo a mesma quantia. Então, se nós perdermos R$10, é muito mais doloroso do que nós vermos a gente ganhando 10. E no momento que a gente vê que perdeu 10, aquilo nos machuca. E se a gente ganha 10, a gente já quer vender e já queremos realizar aquele lucro. Então, novamente, é o nosso cérebro fazendo a nossa sobrevivência. Acelerar o processo, se falamos de longo prazo, se falamos que é o tempo que vai agir, nenhum de nós tem controle do tempo, não podemos dar duas vezes no tempo para viver. Então, não acompanhe sua carteira, não queira ficar vendo se está caindo ou não. Lembrem que o nosso jogo é o longo prazo. E dependência. Dependência, mais uma vez, do seu gerente de banco, do seu assessor de investimentos. Tudo isso que eu trago e faço, que eu faço para mim, para minha filha e para as pessoas que eu mentoro, é de forma independente, individual, sem nenhum conflito de interesse. Porque é isso que é a essência que eu quero trazer. Por favor. O método de investimentos. Novamente, peço desculpas pela repetição, mas é para ficar lembrado. O que o Buffett e o que o Sr. Reed fez foi buy and hold. Esse é um termo que vocês talvez já possam ter ouvido em algum local, principalmente de investimentos. Mas isso é comprar e manter, na tradução literária para o português. Significa que nós vamos comprar aquelas ações todos os meses e nós vamos manter ela conosco por longo prazo. Então, isso por si só já caracteriza uma filosofia de vida, já caracteriza nós vestimos um uniforme de time, uma forma de dizer, eu jogo esse jogo. É esse jogo que eu quero jogar. Que aqueles caras jogaram e eles venceram no longo prazo. Deixa a jornada mais fácil. Se nós sabemos que é só no longo prazo, nós não se preocupamos com notícias e com ruídos de todo momento. Única forma de encarar o jogo de longo prazo. Lembrem disso. Permite você a focar no que importa. Mais uma vez eu trago aqui a essência. Quando uma vez eu conversei com um amigo e eu falei que eu estava investindo, tudo e tal, ele me falou, mas tu deve estar sofrendo agora com a tua filha pequena, tendo que acordar de manhã cedo, acompanhando a China, como é que o mercado abre, o que aconteceu com o dólar. Cara, de jeito nenhum. Eu levo menos de 10 minutos por mês para fazer meu investimento, para mandar meu dinheiro para o exterior, para comprar meus ativos e fechar a planilha. 10 minutos por mês. E é isso que eu quero que vocês também façam. É isso que vocês têm que entender que é possível. Porque focar no que importa. Se você é um médico, se você é um corretor de imóveis, vá ser o melhor corretor de imóveis. Vá fazer cursos, vá se especializar, vá abrir novos pontos, contratar mais gente. E o dinheiro que você receber a mais com isso, você pode, se quiser, aportar mais. Porque aportar mais no longo prazo só tem benefício. Então, trabalhe, curta a sua vida, viaje e deixe com que os investimentos façam parte dele. Menor ou zero, exclui boa parte das más decisões. Nosso cérebro todo dia nos incomoda. Então, se nós falamos para ele, fica quietinho, nosso investimento a longo prazo não me incomoda, a gente ganha muito disso. E não temos praticamente taxas, porque nós não compramos e vendemos ativo todos os meses, nós não estamos girando nossa carteira, então não corroemos nada. É simplesmente neve fresca entrando todos os meses no nosso patrimônio final. Charlie Munger, este cidadão ali à direita, ele é sócio e o guru financeiro de Warren Buffett. 97 anos, os dois são vivos ainda, tocam a empresa, trabalham todos os dias.
O enriquecimento não está na compra ou na venda de um ativo, mas sim na espera. É uma frase que sintetiza tudo isso que eu acabei de falar. Por favor. Falamos do método, agora nós temos que falar de uma estratégia. E a estratégia que eu trago para vocês chama-se ETF, Exchanged Traded Funds. ETF nada mais é do que fundos de índice que são negociados em bolsa. É uma forma de comprarmos os ativos financeiros. Da mesma forma que eu posso comprar a ação A, B, C e D, ou seja, eu posso ter 4 ativos na minha carteira, eu posso comprar um ETF, um ativo, que vai ter essas 4 ações ali dentro dele. Eu estou comprando uma sacola com diversas ações ali dentro. Então, isso facilita demais a jornada e melhor. O ETF tem um índice predisposto a seguir. Utilizando como um exemplo prático, falarmos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Elas representam hoje, sozinha, praticamente de 35% a 40% de toda a riqueza do mundo. 500 empresas representam mais de 1/3 da riqueza do mundo. No momento em que eu compro um ETF dessas 500 maiores empresas, eu não estou comprando ação diretamente da Apple, do Google, do Facebook, da Microsoft. Hoje, elas estão dentro desse índice porque elas são, de fato, as maiores e melhores do mundo. Mas eu não posso ter empresa de estimação, da mesma forma que a gente não pode ter amigo de estimação, ou, que é muito falado no Brasil, político de estimação. Nós não podemos... eu gosto da Apple porque é muito... A gente não pode, principalmente em investimentos. Não podemos se apegar a nada. Então, quando eu decido comprar as 500 maiores empresas americanas, eu comprei isso. Eu não comprei as empresas de dentro. O que tiver ali, ótimo. Eu vou estar sempre nessas 500 maiores empresas. Esse é um dos exemplos. Existem mais de 5.000 ETFs disponíveis para compra. Eles fazem o seu próprio balanceamento com regras, então exclui você girar a carteira, exclui você ter que vender ou comprar um ativo, porque se porventura aquela empresa deixa de fazer a composição necessária para estar naquele índice, o ETF vende e vai colocar uma nova. Então você não se preocupa. Querem ver um exemplo muito recente? Todo mundo viu a questão dos acontecimentos da guerra da Rússia, da Ucrânia. Existe um ETF que compra os países daquela parte, daquela região. A Rússia representava algo em torno daquele ETF, novamente, um único exemplo. Ela representava 14% de todo aquele ETF. No momento em que as ações da Rússia começaram a cair, e obviamente por questões sócio-geopolítica de guerra, ela perdeu benefícios, aquele índice não mais teve ações da Rússia, ele vendeu e alocou a posição de capital em outros países. Então você, investidor aqui de Balneário Camboriú, que pelo ETF tinha ações da Rússia, tudo isso foi feito de forma automática. Você não teve que fazer, você não teve que pensar. Esse é o grande benefício dos ETFs. Garantem uma exposição macro ao mercado. Você está exposto de forma ampla e neutra. Você pode estar em todas as moedas do mundo, em todos os países do mundo, com poucos ETFs. Baixa taxa de administração. E o melhor de tudo, gestão passiva. Aqui, diferente dos fundos de investimento, que vocês já ouviram falar, onde tem um gestor, onde tem uma empresa por trás, você pega o seu dinheiro, você transfere para esse fundo, e esse fundo vai comprar e vender ações, com o intuito de que esse gestor é um cara muito bom, a equipe dele é muito boa, e isso nós vamos ver mais para frente, que não traz a realidade. Então, no ETF, nós não temos isso, além dele distribuir dividendos trimestralmente. Por favor, passa. Antes ali tinha a frase do Sr. John Bogle. Ele é um dos pais do ETF, criado na década de 50. E ele também sintetiza de uma forma muito clara. Em vez de você procurar a agulha no palheiro, simplesmente compre o palheiro. Certamente você vai achar a agulha.
Aqui, talvez esse é o slide mais técnico da apresentação. Já passou algum tempo que eu estou falando, então, por favor, prestem um pouquinho de atenção, porque ele é muito importante. 47,3 trilhões de dólares, foram gerados na economia norte-americana nos últimos 93 anos. 26 mil empresas eram possíveis de se investir, empresas de capital aberto, com possibilidade de sermos sócios. 15 mil, ou quase 60% dessas empresas, trouxeram prejuízo nesse período ou quebraram neste período. Passa mais um. 1.092 empresas, 4% foram responsáveis por todo aquele 47 trilhões criado. Estamos falando de 4% de todas as empresas trouxeram toda a riqueza de um país em 90 anos. 83 empresas, 0,3%, foram responsáveis por mais da metade daquele valor. Porque certamente teve empresa que foi responsável, mas por um valor muito pequeno. Mas só 80 empresas trouxeram metade. E pasmem, 5 empresas, está ali bem escondido, foram responsáveis por 12% de todo esse valor. O equivalente a 0,01%. Isso significa que você está praticamente jogando na loteria, se você quiser escolher empresas individuais para o longo prazo. O ETF faz tudo isso. Você estaria comprando os 47 trilhões. Você estaria comprando todas aquelas empresas que produziram e não aquelas poucas empresas que puderam prosperar. Por favor. Talvez no ano de 2007, todos de vocês aqui, ou conhecidos, tinham um celular Nokia no bolso. E essa revista Forbes, foi a capa dela, onde nesse mês a Nokia bateu 1 bilhão de clientes. Falando em 2007, era muito cliente. E ali tem uma frase que estava dizendo assim: será que alguém vai bater a rei dos celulares? No mesmo ano, este cidadão estava na fábrica de Cupertino, Califórnia, fazendo uma apresentação para o mundo deste pequeno dispositivo. E que hoje, certamente, todos vocês têm esse dispositivo ou conhecem. O iPhone, inclusive, é o que está aqui no meu bolso. A Apple, naquela época, não existia da forma que é hoje. Vamos imaginar se nós estivéssemos tendo essa palestra em 2007 e eu estivesse falando para vocês: quem aqui queria investir na Nokia? Talvez todo mundo levantaria a mão. Eu vou vender minha casa e vou botar na Nokia. Eu vou pegar toda a minha pensão, toda a minha aposentadoria, porque é a maior empresa do mundo, 1 bilhão de clientes, não tem como dar errado. Em menos de 2 anos, ela entrou em recuperação judicial. A Apple, sozinha hoje, vale 3 trilhões de dólares. É 3 vezes maior do que toda a nossa bolsa no Brasil. Toda a bolsa brasileira é 3 vezes menor do que a Apple. A Apple é quase 2 Brasis. Ela é 1,7 o nosso PIB. Somente o valor de mercado dessa empresa. Aqui, nós já vimos uma importante lição. O quão pequeno é o Brasil perante o mundo. Falamos aqui de um país continental, 200 e poucos milhões de habitantes, progressão, país muito bom. Perante o mundo, somos uma pequena formiga. Menos de 2% do peso do mundo é o Brasil. Então isso mostra que por que estarmos investidos somente num país tão pequeno, sendo que o mundo inteiro faz essa análise? Então não vale tanta pena. Mas voltando aqui, novamente, hoje a gente fala a mesma coisa. Talvez a gente quer pegar a nossa aposentadoria da vida e colocar na Apple. Porque a gente fala, mas como é que uma Apple vai quebrar? Ou como é que alguém vai superar essa empresa? Novamente, pessoal, não vamos ter empresa de estimação. O ETF faz isso para nós. Passa, por favor. Aqui um gráfico, ele ficou um pouco confuso aqui, mas eu vou ser bem breve, por favor. Ele mostra que nos últimos 19 anos, nós passamos por 2 crises muito fortes. A crise
da internet nos anos 2000 e a crise financeira dos anos 2008. Então, isso trouxe com que o retorno, aqueles 10% que eu mostrei no começo, lembra? Esse retorno, nesse período, ficou na faixa de 5,6%. A pessoa que comprou o ETF das 500 maiores empresas durante 19 anos teve esse retorno. Aquele investidor médio, isso aqui é um estudo feito pelo JP Morgan, o maior banco do mundo. Aquele investidor médio que esperou, eu vou esperar a hora certa para comprar, talvez agora é a hora da renda fixa, saio da ação, talvez agora é isso, talvez essa ação. Esse investidor médio teve um retorno de 1,9%. É o que está ali em laranja. Ele perdeu para a inflação. E para vocês entenderem ainda mais, ali está escrito que se você perdeu 6 dias, se em mais de 2.200 dias, nesse período, se você porventura ficou fora do mercado por 6 dias, que foram as 6 melhores altas, o teu retorno já seria pior que a inflação. Então, novamente, a gente termina aquela crença de que tem hora para tirar o nosso dinheiro e tem hora de colocar. Nós não temos bola de cristal, ninguém tem. Então, estar com o dinheiro investido, estar exposto ao mercado, é a melhor forma de garantir a nossa liberdade financeira. Novamente, quando eu falei dos fundos multimercados, existe um estudo chamado SPIVA Scorecard. Todos os anos eles medem qual foi os fundos, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, que venceram do índice proposto a bater, e que geralmente é o índice das bolsas. Lá as 500 maiores empresas, aqui o nosso famoso índice Ibovespa. Mais de 80% dos fundos perdem para os próprios índices que querem bater. Isso significa, de uma forma clara, se hoje você sentado aqui comprar uma ação, uma cota desse ETF, seja do americano ou do brasileiro, daqui a um ano você vai poder bater no peito e dizer: eu venci 80% da Faria Lima, eu venci 80% de Wall Street, aqueles escritórios maravilhosos, bonito, helicóptero, propaganda, influencer. Eu ganhei de 80% desse povo, somente exposto ao mercado. Isso é real. Isso acontece há mais de anos que eles medem isso, para ver a importância que é estar exposto de forma genérica e não querer bater o mercado. Por favor. Pré-requisitos para a sua liberdade. Comece. Eu trago ali que é ter um plano de investimentos. Novamente, o plano é fundamental. Não podemos construir nossa casa sem o plano. Abra conta em uma corretora. É a única forma de estarmos expostos ao mercado financeiro, seja ela no Brasil ou no exterior. Eu amplamente recomendo no exterior, mas é a única forma, então você tem que abrir conta em uma corretora. Conheça. Você vai, seguindo o plano, realizar o aporte todo mês e vai comprar os ativos selecionados. Porque você tem um plano, porque você tem uma planilha que te indica isso, porque você selecionou essa estratégia, você vai saber o que comprar. Então, a planilha vai te dizer o que comprar e você simplesmente segue ela. E o último, que é caminhe. Ele é o mais difícil que vocês vão enfrentar. Vocês podem, e peço que, por favor, tirem foto, quem quiser tirar, porque ele é simplesmente repetir o item 3 e 4. E nada mais. Aí vocês podem olhar, mas é simples assim, é tão fácil. Não tem segredo. Não tem porquê eu não me predispus a estar falando disso se tivesse segredo. Não tenho nenhum tipo de conflito. É a mesma forma do que falar tanto sobre emagrecimento. O que no frigir dos ovos é emagrecimento? É você gastar mais do que consome. Não existe outra fórmula mágica. A gente busca remédios caros, buscamos médicos, mas é isso que funciona. E investir, novamente, como Buffett e como o Sr. Reed fez, eles investem todos os meses e seguem o plano. Pode passar. Agora, chegando já na parte final, eu trago essa frase, é um autor desconhecido, eu li ela num livro
que eu não me recordo, mas a frase ficou na minha cabeça para sempre. Eu não estou atrás do dinheiro, eu estou atrás da liberdade que vem com ter dinheiro. São dois objetivos muito diferentes. Lembrem da renda e do investimento. De que adianta você estar lá com 70, 80 anos de idade, tendo, um exemplo novamente como médico, tendo que operar 10 pacientes por dia para poder levar comida para sua casa, para pagar suas contas. E você fala, mas se eu quebrar meu punho, não entra mais dinheiro em casa. Então, da mesma forma que você trabalha todos os dias, que você empreende, que você abre um negócio novo, e você está fora da sua família, você tem que olhar e falar assim, mas eu quero que meu dinheiro também esteja fazendo isso. Eu não quero estar eu aqui só ralando. Eu vou operar 10 pacientes aqui. Eu, como corretor, eu vou atender 10 clientes novos. Eu vou para o Mato Grosso, eu vou para o Acre. Mas, eu quero que o meu dinheiro também esteja rendendo lá. Eu quero que ele esteja suando. Não só eu. Então, é isso que os investimentos fazem. Então, lembrar que a liberdade financeira é diferente em ter somente dinheiro. Por favor. Eu quero terminar, esse já é o último slide. Eu quero terminar trazendo uma frase do livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Teve um gerontólogo americano chamado Carl Pilmer. Ele fez um estudo com mais de 1.000 idosos, entre 90 e 105 anos de idade. Todos esses idosos reportaram, parafraseando ele, que o que importa verdadeiramente na vida é de que forma a sua experiência foi embrulhada de uma forma boa e como você viveu. Nenhum deles reportou perda com relação a dinheiro. Ninguém se arrependeu de ter não pego uma promoção, de não ter melhorado no emprego, de não ter ganho mais. Mas mais de 90% se arrependeram de não terem tempo com seus filhos, de não verem os seus filhos crescer, de não terem aproveitado a sua esposa, o seu esposo e curtirem a vida. Então isso novamente nos traz a essa reflexão interna e saber o quão importante e o quão necessário é investir para termos essa vida confortável. Eu trago aqui também uma parte bem pessoal também, que é falar que essa está sendo oficialmente a minha primeira palestra como convidado. Então, é uma honra enorme esse convite que eu recebi, não tenho vergonha nenhuma de expor isso. Agradeço novamente, meu querido amigo Léo. Eu tenho outras palestras, mas todas elas são organizadas, né? Então é diferente dessa. E outra coisa, a minha felicidade foi em dobro por justamente a primeira palestra ser justamente em uma igreja, porque eu tenho o Para Sempre Investidor comigo como um propósito do Senhor na minha vida. E existem formas, como o Léo trouxe no começo, muito interessante, de passar conhecimento, de mudar vidas. E eu sei o quanto que o investimento pode fazer isso. E é a forma que eu fui abençoado para poder estar aqui falando. Então, eu agradeço o tempo de vocês, a disposição de estar aqui. Eu fico à disposição para perguntas, eu fico à disposição para depois conversarmos no particular. Obrigado novamente, uma excelente noite a todos. Muito obrigado.